Aqui no Brasil ele tem 40 pessoas para cuidar da área fiscal. Puxa. No Canadá ele tem uma, nos Estados Unidos ele tem uma. Então por aí você vê... Nossa, é confuso. Nossa, é confuso. Nossa, é bem então confuso. assim, para você explicar para um estrangeiro como é que funciona toda essa complexidade tributária, é difícil. É difícil. Diria quase impossível. Né? Esse manicômio nosso tributário. Então, nesse exemplo, você vê como é que é a diferenciação nossa em relação ao mundo. A reforma tributária ela vai tentar chegar próximo a isso, né? Mas com essas exceções que estão sendo incluídas, vai continuar um pouquinho de complexidade. A complexidade não vai acabar. Ela vai melhorar, mas não vai acabar. Então, assim, as empresas elas têm visto a priori, como toda mudança gera uma insegurança, né? Um novo mundo, né? Mas na hora que as empresas começam a entender os benefícios que podem vir a ter a médio prazo, para quem pensa a médio prazo e a longo prazo, começa a entender a reforma, né? É benéfico. É benéfico, né? Então, para as empresas que souberem e se anteciparem a entrada da reforma, ela vai largar na frente. Simples assim. Ela vai largar na frente dos concorrentes, né? Então, tente entender a reforma, tente verificar qual que é o impacto da reforma, mas não esqueça de verificar os seus últimos 5 anos também. Porque ali também pode estar o seu lucro, né? Tem um cliente nosso que nós fizemos um trabalho que ele falou, pô, nesses últimos 5 anos eu não tive lucro. No seu trabalho, o meu lucro estava escondido aí na área tributária. Então, tem que valorizar os profissionais contábeis, fiscais, tributários, enfim, porque às vezes o lucro está ali, né? Às vezes está tendo um prejuízo, mas o dinheiro está dentro de casa. Às vezes você não precisa ir no banco tomar dinheiro. Às vezes o dinheiro está dentro de casa, né? E um dinheiro mais barato. Ô, Guilherme, eu, por exemplo, vou dar o meu caso como exemplo. Eu sou comunicador, eu emito uma nota para receber o meu salário aqui da rádio. Nessa nota que eu emito, eu estou pagando imposto para os 3 níveis, municipal, estadual e federal ou não? Não, você está pagando para o federal e para o municipal. Estadual não, porque não. senão você não está vendendo produto, serviço, ICMS. ICMS é só estadual? Só estadual. Só estadual. É isso que eu estava na dúvida, o que é imposto municipal, não, o que é imposto estadual? Municipal é ISS, né? E IPTU. Fora as taxas, tá? Não, os dois impostos municipais, ISS e IPTU. Né? Aí tem o estadual, que é ICMS e IPVA. Aí os federais, que é PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, todos os impostos sobre a folha de pagamento. Aí tem empresas que são desoneradas, né? Que recolhe X% do faturamento sobre a folha, em vez de recolher 20% de INSS sobre a folha. Enfim, e isso está tudo dentro da legislação. Unificou tudo isso ou não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas tem uma previsão de unificar tudo isso. A reforma é sobre o consumo, né? A parte de folha vai ser uma outra reforma, que é onde estão as empresas desoneradas, etc. Haja imposto. A propósito do Haddad, já começou uma reforma sobre o rendimento, que é o imposto de renda, Sim. que é a segunda etapa da reforma tributária. Então, uma é sobre o consumo, que já está no Senado. O Senado aprovando, agora volta para a Câmara e depois para a sanção presidencial. A reforma da renda começou agora, proposta pelo governo. Até R$5.000 isenção, acima de 50 mil vai ter umas regras de pagamento de até 10% de imposto disso aí. Então, a reforma sobre a renda começou. Ela já começou. Se ela vai ser aprovada no Congresso, não sabemos, mas a proposta que o governo colocou na mesa, pautou, já é sobre a renda. Então, são 2 momentos já que o Brasil vai viver, né? Um, sobre a reforma do consumo, que está aí, não tem como, goste ou não goste, está aí, vamos ter que conviver com isso. E sobre a renda, que aí agora ainda depende de aprovação legislativa. E deixa eu avisar, a Prefeitura e o Governo do Estado fazem escuta do nosso programa. Que bom. Ô, Tarcísio, eu não pago, não é porque eu não queira não tem necessidade. Agora, uma curiosidade, Guilherme. A gente já viu um vídeo do Haddad, onde ele fala claramente que ele não entende muito de economia, né? Que não é uma área que ele gosta, que ele domine, enfim. Você, particularmente, mesmo ele não sendo um técnico, você gosta do discurso dele? Você acha que ele
o que ele apresentou, ele conseguiu explicar direitinho? Assim, o Haddad... Porque ele tem por trás alguém que faz tudo, né? Isso, o Haddad ele tem uma equipe boa, né? Ele soube montar uma equipe boa, né? A questão não é gostar do discurso ou desgostar do discurso. A questão é a seguinte, ele pelo menos está passando uma impressão que quer fazer uma boa gestão no Ministério da Fazenda, né? Com corte de gastos e etc, né? Então, no almoço que teve com a Febraban na sexta-feira, os bancos estão apoiando o Haddad. Os grandes bancos. Né? Por quê? Porque vê que ele está querendo fazer um trabalho de gestão de custo, de gasto, etc., né? Reduzir essas despesas tributárias que muitas empresas também têm benefícios que não trazem nenhum benefício para a população, né? O benefício só fica para a empresa. Então, toda essa análise ele está disposto a fazer, ele está escutando o mercado, né? Enfim, então assim, a questão não é gostar ou não gostar do discurso. Ele está fazendo? Ele está propondo alguma coisa efetiva? Que uma coisa é você falar, outra coisa é propor. Pelo menos a reforma tributária eles propuseram, né? Existe a Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, que é o Bernardo Arpi, né? Que é o secretário dele no Ministério da Fazenda, que é a pessoa que fez a PEC 45, né? Que o deputado Baleia Rossi deu entrada no Congresso, enfim. Então ele tem uma equipe boa, né? De excelência, de qualidade, etc. Agora, não depende só dele, né? Depende também dos pares dele no governo, depende do Congresso, enfim. Então, assim, eu acho que ele tem boa fé. Né? Boa fé ele tem. É bom visto de uma pessoa que vive isso aí 24 horas boa por dia. Boa fé. Agora, se ele está acertando em tudo, não. Mas ele tem uma boa fé e está propondo políticas públicas de redução de gastos, de aumento de receita, enfim, está tendo, né, algumas políticas públicas que são positivas.